Nós estamos mais uma vez aqui para ficar com você, refletindo um pouquinho sobre a escravidão no Brasil e tudo que ela significou. É claro que esse é um trabalho não pretensioso, visa apenas compartilhar algumas leituras com você que, por alguma razão, precisa dessa informação ou está fazendo algum trabalho escolar ou mesmo para o seu conhecimento pessoal. No vídeo de hoje, eu gostaria de tratar com você sobre a grande perda dos escravos, grande número de escravos que morreram durante o processo da escravidão, mesmo antes de chegar aos locais de trabalho. Para produzir esse vídeo, eu estou me baseando no livro do Laurentino Gomes, o primeiro volume, né? Quando ele fala da escravidão, e também outras leituras de internet, informação que eu estou buscando para poder apresentar a você um trabalho que, vamos falar assim, esforçado, né? Não é uma cereja do bolo, mas um trabalho esforçado para ajudar você nas suas reflexões também. Eu gostaria de começar o meu vídeo comentando algumas coisas que vi, que ouvi da diplomata do Brasil, especialista nas relações entre Brasil e África, e africanista contemporânea, chamada Irene Vida Gala. E ela tem um olhar interessante sobre as relações Brasil e África. Ela trabalhou lá há muitos anos e fala que nós devemos pensar melhor essas relações, e o próprio Laurentino Gomes cita um provérbio, um ditado popular que fala o seguinte: até que o leão aprenda a escrever, a história sempre vai exaltar a narrativa do caçador. Então, pegando esse ditado aí popular, a Irene Vida Gala, ela fala que nós precisamos ter um olhar atento sobre as relações ao longo da história entre Brasil e África. Porque nós temos um olhar do negro enquanto um povo resistente, protagonista de uma história bonita de resistência ao longo dos séculos. Temos um olhar do branco, um olhar que ainda precisa de passar por um processo de amadurecimento, vamos dizer assim, porque quando a gente olha para a África, para as relações Brasil e África, ainda carregamos resquícios do processo de colonização e não percebemos que coisas novas estão acontecendo. E a Irene Vida Gala, ela fala que precisamos de ter um olhar atento. Então, ela fala de 3 olhares, né? Um olhar atento é um olhar que visa corrigir essas imperfeições. Talvez recontar a história de heróis. Nós temos visto aí ultimamente, inclusive, algumas estátuas sendo derrubadas de pessoas que eram consideradas heróis, mas construiu toda a sua história em cima de um tráfico de pessoas humanas. Talvez uma mudança na semântica. Por exemplo, em vez de falar escravos como se fosse uma condição natural de povo africano, mas escravizado. Então, tudo isso passa por uma reformulação de ideias, de conceitos e até da semântica. Mas, feita essa introdução, vamos ao que interessa. Eu mesmo não sabia, fiquei espantado de perceber como que esse comércio de escravos, que vai do século XVI até começo do século XIX, praticamente, foi um comércio extremamente lucrativo, mas, ao mesmo tempo, tantas vidas se perderam. O Laurentino Gomes trata disso quando ele mostra aqui algumas estatísticas, e isso aqui ele se baseia em sites internacionais confiáveis, como, por exemplo, esse que nós vamos colocar aqui na descrição, www.slavevoyages.org.
Inclusive tem a colaboração de um brasileiro, mostrando algumas estatísticas a respeito dessas mortes de escravos da África ao Brasil. Olha, 40% dos escravos morriam antes mesmo de chegar ao litoral para o embarque, a partir do ponto de captura até chegar ao local do embarque. Morria por causa das condições, pela falta de consideração humana, pelos maus tratos. Lembrando que o comércio escravagista começou na costa marítima, sobretudo ali da região de Angola, e em pouco tempo avançou para o interior de Angola, chegando a mais de 800 quilômetros para o interior do país. Então, o transporte desse escravo a partir do local de captura até chegar ao litoral era extremamente sofrido e muitos morriam nesse transporte. 10% dos escravos morriam já no ponto de embarque, vamos falar assim, na casa do escravo, um depósito, onde ele aguardava para ser embarcado para as Américas, de maneira geral. 10% morriam na travessia, 10%. E 15% morriam nos primeiros 3 anos da escravidão aqui no Brasil. Lembrando que, ao longo de 350 anos, entre 23 a 24 milhões de seres humanos que foram escravizados, quase a metade desse povo teria morrido antes de começar a trabalhar mesmo na condição de escravo. Em torno de 1,8 milhões de escravos morreram na travessia. Isso faz a gente pensar que as águas do Oceano Atlântico tingiram-se de vermelho pelo sangue dos escravos. O Laurentino Gomes, ele fala, inclusive, de uma situação muito triste. Primeiro, o olhar que o africano tinha dos colonizadores. Ele põe um pedaço de um texto do povo Pende, na costa de Angola, no início do século XVI. Eu vou ler aqui para você ver. Diz o seguinte: um dia, homens brancos chegaram em navios com asas que brilhavam como facas ao sol. Então, essa ideia de um navio alado, um navio com asas, que chegava como se fosse facas ao sol. Travaram duras batalhas com Angola e cuspiram-lhe fogo. O Angola era o habitante local, né? Conquistaram as suas salinas e o Angola fugiu para o interior. Pouco adiantou, porque o colonizador ou o traficante de escravo foi atrás no interior, porque esse negócio era lucrativo e ele não queria perder dinheiro traficando pessoas. Alguns dos seus súditos mais corajosos ficaram junto ao mar, e quando os homens brancos vieram, trocaram ovos e galinhas por tecidos e contas. Os homens brancos voltaram outra vez ainda. Trouxeram-nos milho e mandioca, facas e enxadas, amendoim e tabaco. E desde então até os nossos dias, os brancos nada nos trouxeram, senão guerras e misérias. Que situação triste, né? Dolorosa. A perversidade da lógica que se instalou com esse comércio de escravo. Então eu dizia que de um fenômeno que eu nunca imaginava, mas que o Laurentino relata, que era o grande número, não sei se a gente pode falar cardume, de tubarões que seguiam os navios negreiros, também chamados de tumbeiros, porque pareciam verdadeiramente tumbas, sepulturas aquáticas, vamos falar assim, ou navais. O Laurentino chega a dizer que em algumas travessias
chegava-se a ser lançado ao mar um número de corpos humanos tão grande, em torno de 10, 14 corpos por dia. Então, isso alimentava os tubarões. E por isso, uma procissão, um grande número de tubarões passavam a seguir os navios negreiros, e com tamanha voracidade, nós temos relatos que os corpos às vezes eram destruídos mesmo antes de afundarem ou de morrer direito, né? Porque muitos suicidavam, pulavam do navio ao mar, e para evitar isso, os marinheiros portugueses colocavam redes de proteção para que o escravo não suicidasse. Então, imagina você que 10 corpos, 7, 14, dependendo da situação, eram jogados ao mar por dia. Isso alimentava os tubarões famintos do Oceano Atlântico. Temos o relato de uma viagem pelo chamado Flor da Bahia, que perdeu 192 dos 557 cativos embarcados de Moçambique para Salvador. Uma viagem de cerca de 70 dias. A média de corpos atirados da amurada do navio teria sido de quase 3 corpos por dia. Mas muitos escravos também morriam durante a viagem de disenteria, febre amarela, varíola, escorbuto e suicídio. Era uma coisa muito triste, por isso os navios negreiros eram chamados de tumbeiros. Então o suplício, a tortura, o sofrimento dos escravos já começava na África mesmo. Desde do ponto de captura, o transporte até o litoral. Temos narrativas que aqueles que morriam eram simplesmente descartados nas praias de Angola ou mesmo nos esgotos a céu aberto, e ali se decompunham ou era simplesmente devorado pelos animais. Era um quadro de horror, certo? Falar sobre isso, tentar resgatar isso, trazer um vídeo com essas questões, é uma forma da gente ter um olhar atento para a história. Não um olhar que cultua os conquistadores ou os comerciantes, exaltam os heróis, mas também não um olhar de idealização do africano, porque a escravidão também era uma realidade entre os próprios grupos e tribos africanas, mas um olhar atento para que a história não volte a repetir tantos erros do passado. Um olhar crítico, vamos dizer assim. E assim eu termino esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se caso você tiver gostado, deixa aí o seu comentário, mande para um amigo, compartilhe, dê o seu joinha, a gente agradece muito.